Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E hoje eu vou trazer um assunto que foge um pouco do que a gente já vem conversando aqui no nosso canal, mas não menos importante. Vou trazer para vocês hoje uma possibilidade de intervenção de enfermagem, que são as essências florais. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Podemos indicar, prescrever e fazer, intervenções inseridas nas práticas integrativas e complementares em qualquer lugar de cuidado de enfermagem. Essas práticas, nada mais são do que tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos já tradicionais. Essa terapêutica ainda inserida nas práticas integrativas e complementares, elas são voltadas para prevenir diversas alterações, como desesperança, medo, tristeza, ansiedade e até mesmo quadros hipertensivos que estão relacionados com aspectos emocionais. Em alguns casos também, as práticas integrativas elas podem ser usadas como tratamentos paliativos, em algumas doenças crônicas. Temos uma série de práticas integrativas que estão inseridas dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e que também são comprovadas cientificamente. Só que aqui nesse canal eu vou trazer para vocês sugestões de intervenções em duas práticas integrativas em que eu tenho competência para falar e porque eu também sou especialista nessas duas, que é a terapia floral e a acupuntura. No entanto, hoje, tá bom? Vamos falar especificamente sobre uma possibilidade de intervenção floral, ou seja, de essências florais, para dois diagnósticos de enfermagem segundo a classificação da Ananda. Antes de começar a falar sobre qualquer intervenção na terapia floral, nós sabemos que o cuidado, como prática essencial, ele é e sempre foi o principal objetivo da ação da enfermagem. O termo cuidado, ele vem da palavra inglesa carrion e das palavras góticas cara ou carrion, que tem como principal definição ter preocupação por respeitar, considerar, cogitar, pensar, colocar atenção, demonstrar interesse, revelar uma atitude de cuidado, de preocupação. Bom, sendo a enfermagem uma profissão responsável pelo cuidado humano, ela vem, ao longo da sua história, adquirindo conhecimento e instrumentos para que a gente possa aperfeiçoar a técnica do cuidar, buscando a compreensão integral de todos os fenômenos que cercam o ser humano, e não apenas das suas partes separadas. Quando a gente fala em partes separadas, nós temos que entender, que ao longo dos anos a enfermagem vem sim desenvolvendo conhecimento na busca de cientificidade. Desde a década de 60 surgem as primeiras teorias de enfermagem, sempre articulando a relação entre os fatos para que pudesse então se estabelecer uma ciência da enfermagem e principalmente explicar os eventos do processo saúde-doença. Diferente do que a gente ouve de pessoas leigas, ou até mesmo na imprensa escrita ou falada, como aconteceu agora ultimamente, em homenagem à Semana da Enfermagem, por conta da pandemia do Covid, eles sempre olham a enfermagem como se ela fosse simplesmente uma profissão fazedora de tarefas, só que isso não é verdade, Nós não nos preocupamos apenas com a higiene dos pacientes ou com a lavagem das mãos. Não que isso não seja extremamente importante para o cuidado, e mas há décadas, as enfermeiras já perceberam a importância do desenvolvimento de um método científico para que a gente possa atuar eficientemente e que a gente consiga aplicar os conceitos teóricos da prática assistencial. Então, do que a gente está falando aqui? Nós estamos falando do processo de enfermagem. Esse instrumento metodológico, ele tem como objetivo identificar, compreender, descrever, explicar ou até mesmo antecipar respostas do indivíduo aos problemas de saúde ou até mesmo aos processos vitais,
E assim a gente consegue determinar que aspectos dessas respostas que os indivíduos apresentam precisam de uma intervenção profissional de enfermagem, né? Sempre tendo como base o julgamento sobre os acontecimentos humanos, específicos e pessoal. Então, a gente tem que entender que o processo de enfermagem, ele tem como um foco o alcance de resultados, ou seja, que a gente realmente consiga atingir a proposta de cada cuidado desenvolvido e dedicado para o cuidado humano. No entanto, pessoal, mesmo o processo de enfermagem sendo um método científico, esse processo de enfermagem ele não é aplicado de um modo totalmente objetivo. Isso acontece porque os valores humanos dos enfermeiros e mesmo das pessoas que estão sob os cuidados da enfermagem influenciam tanto a identificação quanto a solução de problemas. A sensibilidade moral, o julgamento ético, na interação com o ser humano estão presentes durante todo o processo e isso pode então influenciar diretamente o cuidado. Mesmo sabendo que nem sempre o processo de enfermagem ele pode ser aplicado de um modo totalmente objetivo, desde a primeira vez, pessoal, que ele apareceu lá nas discussões científicas, ou mesmo quando ele foi aplicado como método de trabalho, o processo de enfermagem ele vem sendo objeto de estudos e adequação, né, para a nossa prática da enfermagem e principalmente para a melhoria da assistência. Vários enfermeiros que estudam o processo de enfermagem vêm ao longo desses anos percebendo que precisa cada vez mais identificar dados, levantar esses dados na investigação e esses dados eles devem ser agrupados e interpretados antes de se planejar qualquer ação ou até mesmo de implementar ou avaliar os cuidados de enfermagem. Eu quero aqui enfatizar o conceito de integralidade do ser humano, né? Esse conceito de integralidade ele está inserido em todas as ações de enfermagem. Acreditamos que não há separação do homem, como muito tem se feito na ciência, como se existissem dois lados separados, corpo, espírito, alma, matéria. Todas as funções humanas elas estão interligadas dentro de uma mesma unidade, ou seja, dentro da mesma pessoa, e elas não são separadas em partes. Por isso, né, que quando iniciamos o cuidado, devemos ter o compromisso de compreender, principalmente a natureza humana, e exercer ações direcionadas para as necessidades holísticas do indivíduo que estão sob os nossos cuidados. Mesmo entendendo a complexidade do cuidado humano, surgem publicações com classificações de possíveis resultados esperados, intervenções, para que possa então direcionar as ações dos enfermeiros depois, né, que nós identificamos um problema, ou seja, um diagnóstico de enfermagem. Aqui no Brasil, nós utilizamos os diagnósticos classificados segundo a NANDA, que vem da sigla em inglês, North American Nurse Diagnosis Association. A classificação da NOC, ou seja, dos resultados de enfermagem, também é importante, uma vez que os resultados do paciente eles servem como um critério, né, com base no qual é julgado um sucesso de uma intervenção de enfermagem. Também utilizamos a classificação da NIC, né, que são as intervenções, que tem como principal objetivo, né, utilizar uma classificação para ajudar a padronizar as atitudes que os enfermeiros tomam para ajudar o paciente a caminhar na direção de um resultado esperado. Então, nós utilizamos aqui como método de trabalho inserido no processo de enfermagem o diagnóstico segundo o NANDA e o NOC e o NIC para direcionar as ações de enfermagem. Tanto na esfera de levantamento de problemas, como na direção de ações padronizadas dos seus resultados, todos os sistemas de classificação buscam a não centralização em um modelo biomédico, mas principalmente na focalização da pessoa como um ser bio, psico, sociocultural, espiritual, ou seja, um ser holístico.
Para que a enfermagem alcance sua meta no cuidado humano, ela deve ser capaz de considerar o ser humano em sua unidade, ou seja, na sua totalidade. Então, quais intervenções ou tratamentos são mais indicados para que a enfermagem então possa, após o reconhecimento, tratar alterações que geram desequilíbrio entre corpo, mente e espírito? Uma modalidade, então, estudada e desenvolvida para essa finalidade é a terapia com as essências florais, que também são chamadas de remédios ou remédios florais. Esses remédios florais nada mais são do que extratos líquidos sutis, geralmente ingeridos por via oral, mas também podem ser usados topicamente ou inseridos em algum alimento. São usados então para tratar profundas questões do bem-estar emocional, do desenvolvimento da alma e da saúde do corpo e da mente. Os remédios florais, então, eles surgem com o Dr. Edward Bach, né? Desde a década de 30, esse médico inglês ele iniciou pesquisas e tratamentos utilizando as energias vitais provenientes das plantas que eram contidas numa matriz à base de água. Essas flores, né, são descritas como a parte mais evoluída de energia consciente do reino vegetal. As flores, elas afirmam a vida e trazem padrões positivos, até porque as flores têm formas, cores, cheiros, nascem em diversas regiões e de formas bem específicas. Esses padrões têm origem nas dimensões superiores do nosso mundo físico, através da forma específica que cada planta, ou seja, as plantas têm uma aparência muito semelhante com o ser humano. As essências florais, elas agem, ou seja, elas têm uma ação de catalisar a evolução dentro da consciência humana. Elas nos ajudam a identificar características emocionais e mentais internas que precisam ser despertadas, fortalecidas ou a estimular a liberação de bloqueios do nosso próprio crescimento emocional. Ou seja, pessoal, esse crescimento emocional, ele pode ser definido como um processo contínuo de ancoramento do nosso eu espiritual dentro do nosso próprio corpo físico. É nessa perspectiva que eu trago para vocês as essências florais como uma possibilidade de intervenção para os diagnósticos de enfermagem da Nanda. Hoje eu vou apresentar para vocês dois diagnósticos de enfermagem que nem sempre ele é construído pelos enfermeiros pela enorme dificuldade em trazer e fazer intervenções específicas de enfermagem. É a interação social prejudicada e também a desesperança. Podemos afirmar, né, que quando uma pessoa ela apresenta padrões de resistência que afetam seu convívio social, por exemplo, a utilização das essências florais que favoreçam o desbloqueio de tais padrões de energia sutis, ele surge mesmo como uma ferramenta necessária para a intervenção de enfermagem. Bom, a gente está falando então de um diagnóstico que pode exemplificar essa afirmação que eu estou fazendo para vocês, que é o diagnóstico de interação social prejudicada. Classificado no domínio 7, lá, papéis nos relacionamentos, classe 3, desempenho no papel, da taxonomia 2 de Nanda, o diagnóstico de interação social prejudicada, ele é definido como quantidade insuficiente ou excessiva ou qualidade ineficaz de troca social. Bom, uma vez diagnosticado o problema, cabe a nós, enfermeiros, estabelecermos metas e planejar intervenções para ajudar o indivíduo na resolução desse problema. Segundo as classificações, então, da NIC e da NOC, nós temos como principais resultados esperados para o diagnóstico de interação social prejudicada o envolvimento social, que ele é definido lá como interações sociais de indivíduo com pessoas, grupos ou mesmo organizações, e também a habilidade da interação social, que é definido como comportamentos pessoais que promovem relacionamentos eficazes entre os indivíduos.
Temos também lá no NIC intervenções principais e intervenções sugeridas. Vou falar só algumas aqui. Nas principais, encorajar o aumento da socialização, encorajar na construção de relações complexas, auxiliar na modificação do seu comportamento, promovendo habilidades sociais, oferecer esclarecimentos de valores, melhorar a sua autoestima, melhorar a sua autopercepção. Bom, fácil? Claro que não. E por que que não é fácil? Porque muitas pessoas podem sofrer de uma incapacidade de se aproximar dos outros. A pessoa que apresenta essa personalidade, ela não aprendeu a confiar nos outros, nem a confiar na sua própria capacidade de sentir ou mesmo de receber o calor da troca que ocorre quando duas pessoas se tocam energeticamente. Em vez disso, o coração dessa pessoa se sente congelado. E o espaço que era destinado, para ser um portal, ele torna-se um muro, uma barreira. Se as circunstâncias que levaram esse indivíduo a apresentar essa sensação estiver intimamente ligada a características emocionais e mentais internas e que precisam ser despertadas ou mesmo fortalecidas, as intervenções sugeridas pela NIC, que eu li para vocês agora, isoladamente, sem a terapia floral, dificilmente conseguirão quebrar os bloqueios que incidem na unidade do ser humano. Aquilo que a gente falou até agora, corpo, mente e espírito. Até porque muitas pessoas elas podem sofrer de uma incapacidade de se aproximar dos outros. Pela própria imposição dessa personalidade da pessoa que faz o isolamento social, a flor de malva, aqui trazida em forma de floral pelo sistema dos florais da Califórnia, por excelência, ela surge como uma possibilidade de intervenção antes mesmo que qualquer outra proposta pela NIC, uma vez que essa essência floral, ela abre suavemente as obstruções, da vida e do sentimento, para que essa pessoa possa vivenciar a rica luminosidade do calor social, que provém lá da troca amorosa com os outros. A essência mallow, que é a essência da malva, ajuda a pessoa a aprender a confiar nos sentimentos que estão lá enterrados no coração, encorajando essa pessoa, encorajando esse indivíduo a um maior envolvimento social. Portanto, quando nós prescrevemos a essência mallow, nós conseguimos atingir os dois resultados esperados. Ou seja, nós conseguimos fazer com que ela tenha envolvimento social e ela consiga ter habilidade de interação social. Porque a mallow, ela traz essa facilidade de desenvolver amizades, calor humano, confiança, superar, o complexo de rejeição e vencer muitas vezes barreiras sociais. A sugestão é prescrever a essência mallow e depois trabalhar com as intervenções também propostas pela NIC. Vamos falar então de outro diagnóstico também muito difícil de estabelecer intervenções de enfermagem, a desesperança. As ideias de culpa, pensamentos de autodepreciação, ideias de fracasso, pensamento de autocompaixão, ideia suicida, entre outros, são distorções do pensamento e estão presentes em cerca de 67% dos pacientes deprimidos. A desesperança ela é classificada no domínio 6, autopercepção, da classe 1, autoconceito, da taxonomia 2 da Nanda. E ela tem como definição, o estado subjetivo no qual o indivíduo não enxerga alternativas ou escolhas pessoais disponíveis ou, na verdade, enxerga alternativas, mas é incapaz de mobilizar energias a seu favor. Portanto, a desesperança está relacionada a um sentimento de fracasso, de derrota em relação a si próprio. As atividades que representam obstáculos e possibilidades de falta de êxito, só de pensar que ele não vai ter sucesso, já são abandonadas. A atuação da enfermagem no diagnóstico de desesperança tem como objetivo, segundo o NOC, os resultados de enfermagem, autocontrole da depressão, energia psicomotora, equilíbrio do humor, esperança, qualidade de vida e nível de depressão
e aquilo que todo mundo precisa, que é vontade de viver. Mas normalmente o humor e comportamentos negativos, eles são normalmente resultados de pensamentos e crenças distorcidas, interferindo tanto no surgimento quanto na manutenção da depressão. Isso faz com que o indivíduo canalize as energias vitais de uma forma errada ou até mesmo as bloqueie. Sendo assim, pessoal, é necessário que haja um desbloqueio desses canais para que a gente, enquanto enfermeiro, possa intervir junto a esse indivíduo e conseguir atingir os resultados propostos pelo NOC. Um resultado que a enfermagem objetiva em sua intervenção é que o indivíduo consiga ter uma energia psicomotora, ou seja, ter vontade, energia para manter as atividades diárias de vida, como comer, a sua própria segurança pessoal. A Oliveira, em sua totalidade, ela sempre beneficiou a humanidade. Ela sempre foi o símbolo da paz e da harmonia. Essa essência, trazida pelo Dr. Edward Bach, com o nome de Olive, ela tem como poder, restituir a paz à mente cansada e fortalecer o corpo que está exaurido pelo sofrimento. Ela tem o poder de aliviar os sintomas físicos de exaustão e de cansaço extremo. Bom, conseguir também equilíbrio do humor é um outro resultado esperado pelo enfermeiro quando ele constrói o diagnóstico de desesperança. O floral indicado para alcançar esse objetivo, proposto também pela NOC, é a essência chamomile. Ela pertence ao repertório de florais lá da Califórnia e é uma das plantas medicinais mais antigas que nós temos relato. Essa essência floral, a chamomile, ela alivia muitas pequenas emoções que perturbam a vida, ajudando a estabilizar essas emoções. Isso acontece porque ela tem a capacidade de exercer uma ação reguladora sobre o sistema nervoso autônomo, de estimular as endorfinas e reduz também o nervosismo e a instabilidade emocional. Outro resultado esperado para o diagnóstico de desesperança, segundo a NOC, é a própria esperança. O remédio indicado que possibilita uma intervenção para atingir esse resultado é a essência floral Gorse. Essa essência, pessoal, ela foi encontrada pelo Dr. Edward Bach em 1933 durante a Páscoa, trazendo esperança da ressurreição. Ela destina-se a essas pessoas que perderam o ânimo e sofrem de um desânimo, de um desespero pelo fracasso dos muitos tratamentos que recorreram no passado. Também ela é útil para aquelas pessoas que interiorizam o pessimismo em sua visão de vida, levando, e levantando esses pensamentos, tirando um peso. Uma intervenção com a essência floral Gorse permite que a pessoa que vivencia a desesperança possa desenvolver uma fé e uma esperança positiva, além de uma certeza de que no fim ela vai conseguir vencer todas as dificuldades, olhando essas situações da vida a partir de uma outra perspectiva, ou seja, de uma perspectiva mais favorável, promissora e alegre. Nesse sentido, essa essência, a Gorse, ela também permite que a enfermagem atinja outro resultado esperado, a própria qualidade de vida. Ou seja, uma extensão da percepção positiva em relação às atuais circunstâncias da vida. Controlar o nível de depressão, a gravidade do humor melancólico e da perda de interesse pelos eventos da vida é uma outra meta da enfermagem para as pessoas também com o diagnóstico de desesperança. Essa depressão normalmente tem um motivo conhecido, como por exemplo abandono, a própria deteriorização da condição fisiológica, estresse prolongado, perda da crença em um poder espiritual, por exemplo, perda da fé em valores, em pessoas, restrição prolongada a camados, restrições de atividades, criando um próprio isolamento. Essa essência floral, ela é indicada também para os casos em que as pessoas têm uma visão negativa de tudo,
né? Elas se desanimam, fraquejam facilmente quando se veem diante de dificuldades e sofrem, né, de depressões profundas e de melancolia intensa. Bom, isso é possível porque essa essência floral, ela traz então um encorajamento, né, em especial ajudando a pessoa a mudar a sua perspectiva mental. Ela consegue, a pessoa, quando ela faz uso da essência floral Gentian, a enxergar um panorama mais amplo, né? A dúvida, o ceticismo, aquela coisa de não acreditar em nada que a pessoa sente, ela vai passo a passo se transformando numa fé mais profunda. A Gentian ajuda a pessoa a ter maior fortaleza interior, né? E uma confiança inabalável no desenrolar dos acontecimentos da própria vida. Isso faz, então, tá bom? Que a pessoa tenha um encorajamento. A intenção da essência floral Gorse, lá de fazer com que a pessoa olhe para as situações de vida numa perspectiva favorável e promissora e alegre, associada à intenção da própria flor da Gentian em ajudar a pessoa a perceber que não há fracasso quando se dá o melhor de si, sejam quais forem os resultados, permite que a enfermagem atinja mais um resultado proposto pela NOC, a vontade de viver. Ou seja, permite que o indivíduo tenha desejo, determinação, esforço para sobreviver. Portanto, pessoal, essa fórmula que eu proponho para vocês, composta pelas essências Olive, Chamomile, Gorse, Gentian, é uma ferramenta espetacular para que o enfermeiro possa usar e tratar o diagnóstico de desesperança. Todas essas flores juntas, elas vão formar um buquê, ou seja, um composto voltado especificamente para ajudar essas pessoas. Deixo aqui para vocês as referências utilizadas nesse nosso encontro e em breve vou voltar com mais intervenções e propostas dentro das práticas integrativas e complementares. Lembrando a vocês de não esquecerem de inscreverem-se no canal e darem seu like.